Bem-vinda a mais um vídeo da Central da Estoque, dessa vez para comentar sobre a grande greve que as montadoras GM, Ford e Stellantis estão enfrentando atualmente. Meu nome é Sidene, se for a primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever. Aqui nós falamos sobre economia americana. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa seu like, já que isso ajuda e muito no crescimento do canal. Desde a última semana, as grandes montadoras de Detroit não têm tido vida fácil diante das constantes ameaças de greve e das rodadas de negociações sem sucesso. Mas antes de analisarmos, esse cenário da greve atual, eu quero voltar com vocês para 2019, quando nós tivemos uma última grande greve sindical envolvendo montadoras, na verdade, naquele ano envolvendo a GM. Naquele ano, a UAW, United Auto Workers, promoveu uma greve que durou nada menos do que 40 dias. Eles colocaram como alvo naquele ano a GM, quando em 14/9 o acordo do sindicato, o acordo coletivo do sindicato entre o sindicato e a montadora expirou. Durante os 40 dias subsequentes, 48 mil trabalhadores estiveram em greve, trabalhadores da GM estiveram em greve, naquela que se tornou a greve mais longa desde 1970. Isso fez com que 34 fábricas ficassem paralisadas. Estima-se que a GM perdeu cerca de 2 bi na produção de veículos naquele trimestre fiscal, devido a essa greve. E no terceiro trimestre de 2019, a empresa relatou, coloco até aqui para vocês, relatou um lucro líquido 7% inferior ao que ela tinha verificado no mesmo trimestre de 2018. Olhando para a despesa, voltando aqui também, olhando para o aumento da despesa, esse acordo final entre a UAW e a GM, que garantiu um bônus de assinatura de $11 mil para cada membro, mais bônus de desempenho, mais aumentos anuais de 3%, mais 2 pagamentos fixos de 4% e a manutenção da linha de custo de saúde, promoveu um aumento de custo anual para a GM de 100 bilhões nos anos que viriam aí, nos anos subsequentes. Esse acordo entre a UAW e a Ford e Chrysler não tinha chegado ao fim, então ela colocou a GM como alvo, porque o acordo coletivo entre GM e UAW tinha finalizado, mas a da Ford e da Chrysler, que depois viria a se tornar Stellantis, não tinha chegado ao fim. Mas quando chegou posteriormente, esses termos utilizados no acordo com a GM foram utilizados normalmente como parâmetro para estabelecer um novo acordo entre essas outras duas montadoras. O restante de 2019, o que nós vimos do ano restante, as montadoras elas tentaram lidar com essas turbulências provenientes da paralisação. Como eu falei, foi 2 bilhões em redução na produção, 7% na queda do lucro líquido da GM, mais esse aumento anual dos anos posteriores de 100 bilhões nos custos da empresa decorrente desse novo acordo. O que nós vimos que prosseguiu ao longo de 2019 foram essas montadoras tentando lidar com todas essas questões provenientes da paralisação. Já no ano seguinte, que era 2019, o ano seguinte nós tivemos outro impacto, na verdade, muito relevante, que foi a pandemia. Inesperadamente, o declínio nas vendas com o Covid durou muito pouco tempo. A venda dos novos carros, eles dispararam quando o lockdown foi enfim, suspenso, foi abrandado, na verdade, porque ali os 2 primeiros meses ficou todo mundo em casa, mas depois começou um abrandamento do lockdown. E não só as vendas, como os preços após esse abrandamento do lockdown subiram. Toda a cadeia global de distribuição estava afetada. O que nós vimos foi uma escassez de semicondutores, somada a encerramento de várias fábricas nesse período, levando as montadoras a priorizar aqueles veículos de fabricação com maior valor agregado, ou seja, aqueles veículos como SUVs e caminhões, resultando em lucros maiores. Apesar de todos os problemas dessa época já terem sido praticamente sanados, as montadoras continuaram desde 2022 até hoje
a priorizar a produção desses carros mais caros e luxuosos, já que eles entregam uma margem de lucro superior àqueles carros mais simples, aqueles carros de entrada. Isso nos traz a 2023. Xiaofeng assumiu a liderança da UAW em março desse ano, né? Foram vários anos ali de escândalos de corrupção no sindicato. Enfim, esse ano, finalmente, em março, o novo presidente do sindicato assumiu essa liderança e mirou nos lucros dessas maiores montadoras, né? Se lá em 2019 o alvo foi a GM, agora em 2023 o alvo são as Big Three. E decidiu, né, como eu falei, que o alvo não seria mais só uma, mas seriam as três. Segundo a UAW, essas três montadoras obtiveram um total combinado de 21 bilhões em lucros no primeiro trimestre de 2023 e um total combinado de 250 bilhões em lucros nesses últimos 10 anos. O argumento é que esses lucros eles não se traduzem em benefícios para os trabalhadores, né? Estimando que os custos trabalhistas eles representam apenas entre 10% e 15% do preço do veículo. As novas exigências, elas não se restringem apenas a aumentos salariais, é um aumento salarial, inclusive, muito grande, né, que a UAW solicita, mas não se restringe a isso, eles buscam melhorias na qualidade de vida do trabalhador, redução da jornada de trabalho, mais tempo de folga remunerada, enfim, entre outros benefícios. Pois bem, nessa última quinta-feira da semana passada, a UAW deu início à sua greve com a paralisação de cerca de 13 mil trabalhadores. É a primeira vez na história que as três montadoras são atingidas por uma greve ao mesmo tempo. A GM e a Ford ofereceram aumentos de 20% nos salários ao longo do acordo coletivo. Não é um aumento inicial, é um aumento ao longo do acordo coletivo. Enquanto a Stellantis ofereceu 17 mil por cento. A UAW rejeitou todas as propostas e a produção de veículos como Bronco, enfim, a Canyon foram interrompidos. O Deutsche Bank estimou que essa greve afetaria os ganhos dessas três montadoras em cerca de 400 a 500 milhões de dólares por semana, por cada semana de produção. A Stellantis, posteriormente, aumentou essa proposta dela de 17 mil por cento para 21% ao longo do tempo do acordo coletivo, sendo que 10% seria um aumento imediato, mas, novamente, a proposta foi rejeitada. Com tamanha repercussão e tão próximo da corrida eleitoral, inclusive a Casa Branca chegou a cogitar mandar representantes para auxiliar nas negociações, mas que também já desistiram da ideia. Pois bem, FEM deu um ultimato nessa semana. Se progressos sérios não forem feitos até meio-dia dessa próxima sexta-feira, dia 20 de setembro, greves adicionais serão iniciadas. Nós não estamos esperando e não estamos brincando, foram as palavras do presidente da UAW. O preço das ações, como tudo isso daqui se reflete na vida dessas montadoras. Primeiramente, né, aumenta-se o custo para as montadoras e necessariamente aumenta-se o custo, reduz a produção nesse período de paralisação e, consequentemente, o lucro dessas montadoras vai cair. Lembrem-se que toda a expectativa de preço, né, toda a formação de preço no mercado acionário é feito baseado nas expectativas de lucro dessas empresas. E muito provavelmente, né, essas expectativas elas não serão alcançadas, essas montadoras não conseguirão alcançar a sua orientação de lucro. Então, uma greve nessa dimensão ela não era esperada e certamente vai impactar e muito no resultado dessas montadoras, no lucro dessas montadoras, afetando os seus preços. Até agora, o mercado não está ligando muito para a greve, inclusive Stellantis foi a que teve maior aumento no seu preço, né? Sua cotação tem disparado. Aparentemente, o mercado acredita que ela vai sair melhor do que os seus pares, né, diante dessa greve. E enquanto isso, o grande vencedor nessa corrida toda aí é a Tesla, que está estourando champanhe, já que
ela não tem um sindicato, né, nos Estados Unidos que possa oferecer tamanha dor de cabeça. Então, enquanto essas 3 grandes montadoras estão tendo uma vida difícil, a Tesla olha por cima, sabendo que não vai passar por isso, pelo menos por enquanto. Isso aí, vamos ficar de olho para saber o que vai acontecer, se essas negociações chegarão ao fim até a próxima sexta-feira, se não, mais impacto essas montadoras sofrerão aí ao longo desses dias posteriores. Se gostou desse vídeo, deixa o like, um abraço e até a próxima.